Senhor, Pai, reveste teu filho, meu Deus, é do alto da cabeça, a planta do pé, com tuas armaduras nessa noite, Pai, são velas do demônio desavisado, Pai, espiritual, trabalhando contra a vida do teu filho, contra a vida da tua igreja nessa noite, Pai, tem parte retirada agora, Pai, aparecendo, guarda ele, guarda, Pai, amado, a sua esposa, a sua família, e usa ele nessa noite, assim como te aprove, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Receba o céu do Senhor, as palmas para Jesus. Amém. Boa noite, nessa noite, mais uma oportunidade, mais um cumprimento da palavra do Senhor sobre a minha vida. Quero louvar a Deus pela minha esposa que já me acompanha, a pastora Alessandra, a família Salete, pessoas que Deus colocou no nosso caminho conosco, para caminhar conosco. Eu sou muito grato a esse ministério, porque foi aquilo que a minha vida, minha caminhada com Deus começou e eu tenho permanecido fiel a Deus. Aqui eu fui batizado, aqui foi meu casamento, aqui eu fui diácono, aqui eu fui presbítero e aqui eu fui liderança da casa do Senhor. Então, aqui eu aprendi muitas coisas para chegar onde eu cheguei hoje. Hoje eu levo já a consagração do pastor Wellington, da pastora Tatiana, são os meus pastores nesse momento, e nós estamos ali na cidade de Apucaré, na Assembleia de Deus Palavra Viva, e Deus nos levantou como dirigente naquela obra no momento. Mas eu posso ver o cumprimento das palavras do Senhor sobre a nossa vida, a promessa se cumprir. Só que não é fácil, como a pastora Lívia estava falando aqui, às vezes as pessoas veem a gente como super-homem. Eles acham que a gente é intocável. Eu tenho passado por algumas lutas, há 2 semanas, mais ou menos, perdi a minha pneumonia, e agora eu estou com um problema com a minha pressão, que eu sou hipertenso, mas Deus tem me sustentado, eu louvo a Ele ter chegado aqui nessa noite e fazer a vontade dele. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia, no tema da campanha, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor! Fala, Senhor, da tua igreja, Senhor! Todos encontraram? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas são cerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com a carne, com as suas paixões e aborrecimentos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos nem vangloriados, irritáveis uns aos outros, invejar uns aos outros. Amém? Pode se sentar nessa noite. Você é rápido, mas vou passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aqui nós vemos que fala das obras da carne, como o título dessa palavra, obra da carne e o fruto do Espírito. Muitas das vezes, a gente luta com o inimigo, às vezes a gente luta com perseguições, mas ainda eu creio que o maior vilão das nossas vidas somos nós mesmos.
nossa carne, nós lutamos contra a nossa vontade muitas das vezes, só que a palavra de Deus vem ensinando que sozinho nós não vamos conseguir vencer essa luta, essa obra da carne. Para nós vencermos isso, nós temos que buscar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é a expressão do caráter de Deus em nós. E se a gente não buscar isso, nós começamos a se afastar de Deus, nós começamos a ir do lado do mundo, e eu creio que essa luta é constante, porque ainda que a gente ore todo dia, jejue todo dia, mas o pecado, a nossa carne pecaminosa, ela grita todos os dias para querer pecar. Só que quando nós estamos no Espírito, deixamos Ele iniciar, nós se afastamos dessas coisas. Porque quando nós estamos em Cristo, nós já matamos, crucificando aquela carne, aquele velho homem. Só que as lutas são tão grandes que muitas das vezes o velho homem ele quer voltar. Só que nós temos que buscar mais do Senhor, cada dia mais, o fruto. Porque o fruto é o que se espera do resultado da vida de quem tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o resultado vai ser notório, mas muitas das vezes nós mesmos não vamos notar o trabalho de Deus, mas como a nossa vida é um testemunho, as pessoas ao nosso redor vão começar. E Deus ministrou no meu coração para falar sobre uma pessoa da Bíblia, e eu até questionei a Deus porque vou falar de uma pessoa que às vezes, por isso que fala, Deus conhece a gente mais que nós mesmos. Deus colocou no meu coração para falar de Pedro. E quem me conhece na caminhada cristã, o que eu tenho de Pedro? Porque eu sou tímido, sou manso, mas Deus falou bem forte no meu coração. Eles conhecem você no meu caminho, mas você sabe de onde eu te tirei. Porque quem me vê hoje acha que eu fui transformado, mas quando eu era do mundo, pode ser que eu era estilo Pedro, eu era muito briguento, e eu creio que foi a mão de Deus que me guardou até aqui, porque eu não baixava a bola para ninguém, e quantas vezes Deus me livrou, hoje eu sei que foi Deus que me livrou, até da morte, porque às vezes a gente entra em briga e lugares acha que a gente é o bambambam, só que não é bem assim que funciona. Só que Deus me guardou, Ele conhecia meu coração, sabia que quando Ele me chamasse, eu viria. Eu louvo a Deus nessa noite. E Pedro, nós sabemos que Pedro era explosivo, Pedro, ele não aceitava algumas coisas. Mas só que muitas das vezes as pessoas falam de Pedro, mas também não entendem Pedro. Pedro ele brigava por aquilo que ele via, que ele acreditava, só que muitas das vezes era o certo. Ele não estava brigando por algo que era errado. Mas só que tinha um grande professor do lado dele, que era Jesus. Muitas das vezes a gente acha que mas está errado isso, está errado aquilo, não pode isso. Mas Jesus fala para nós orar por essas pessoas. A gente, pela mansidão, pelo domínio próprio da gente, nós temos que conter, porque, entenda, o dono da igreja é Deus. E nós somos de Deus, então quem faz a obra é Ele, não somos nós. Mas muitas das vezes nós somos igual Pedro, nós queremos mudar com a nossa mão, mas eu não digo só dentro da casa de Deus, mas sim também lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa. E Deus está dizendo aqui nessa noite, não é com as nossas mãos que vai mudar. É a mão do céu que está trabalhando. Às vezes a gente não entende, porque eu fico impressionado com Deus, porque Deus ele não trabalha da forma que a gente pensa, que a gente vê. Primeiramente Ele deixa bagunçar tudo, e achar que nunca vai ter jeito, que a hora que já está perdido.
Só que Deus, ele não tarda nem fala, ele chega na hora certa. Porque na hora que você menos esperar, você não sabe o interior daquela pessoa, ou daquele enteado, daquele parente que está afastado do seu caminho, do caminho do Senhor. E às vezes Deus está trabalhando no coração dele de uma forma, e às vezes a gente acha, mas ele nunca ouve, ele não acredita, mas o Senhor diz que ele está trabalhando no secreto. Ainda na hora que você vê, Deus vai dar uma reviravolta, porque às vezes a gente acha que não está acontecendo nada, mas porque nós estamos na obra da carne, porque nós estamos olhando pelos nossos olhos atrás. Mas quando nós começamos a buscar pelo Espírito, nós começamos a ver diferente, porque o mundo espiritual é bem diferente. E quando você começa a orar, buscar, porque você começa a ver pelos olhos da fé, porque você começa a ver diferente pelos olhos de Deus. A carne, ela rejeita o Espírito que nos conduz, e o Espírito abomina o desejo da carne. Às vezes nós fazemos coisas, deixamos a obra da carne sobressair sobre a nossa vida, e muitas das vezes isso entristece o Espírito Santo, porque ele abomina o desejo da carne. Mas se você buscar, se você tiver o coração quebrantado, voltado para Deus, porque se a gente deixar a obra da carne se estender na nossa vida, a hora que nós vemos, nós estamos longe de Deus. Porque nós não somos perfeitos, nós vamos pecar. Só que nós também temos que aprender e ver que nós temos que se arrepender. Se você peca e na mesma hora o Espírito Santo já te convence que está errado, então você já busca o perdão de Deus. Mas como a gente permanece no pecado, a gente não quer dar mais ouvido mais para ninguém. Se nem pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, imagina as pessoas que estão do nosso lado. Então, às vezes as pessoas no dia de hoje, como está muito Deus falando, porque as pessoas estão buscando as coisas materiais, porque as coisas têm se apertado, tanto financeiramente, politicamente, e muitas das vezes a gente está esquecendo de orar. Quanto tempo que tem passado, a igreja do Senhor, são poucos que estão orando, então, são poucos que estão buscando. E às vezes as pessoas veem nos cultos, se você buscar o discernimento de Deus, você vai ver. Se você está no Espírito, as pessoas ficam meio admiradas com isso. Como assim? E acham que é a obra da carne. Só que quem está na obra da carne são elas. Porque elas não estão entendendo o que Deus está fazendo. Só que eu vi um vídeo esses dias, e isso eu guardei no meu coração, porque as coisas de hoje em dia, se o pastor Alessandro mesmo diz nessa aqui, se fosse uma festividade, isso aqui estava cheio. E eu entendo que quando eu vi esse vídeo, ele falou que para congresso, para festividade, alugam um grande salão, mas quando é uma oração, uma pequena salinha. São poucos que vão. E os que vão, muitos ainda dormem. Jesus foi para o Monte da Oliveira, foi orar e levou 3 discípulos com ele. E os 3 ainda dormiram. Então entenda que o tempo é de orar, é tempo de buscar o Espírito Santo, é tempo de buscar os frutos do Espírito Santo. Porque se a gente está achando que se a gente ganhar um grande dinheiro, se tiver ganhando muito dinheiro, tiver um grande carro, vai vencer nessa vida, nós estamos muito enganados. Porque nós temos que viver pelo Espírito. Porque a depressão, o câncer, a ansiedade, são coisas que não é dinheiro que vai, mas sim Deus. Mas se Ele não fazer também, Ele vai continuar sendo Deus. Mas somente glorifica a Deus, porque nós temos que buscar Ele. Porque se a gente não buscar a Deus, as aflições, as lutas vão chegando, e com Deus não vai passar a luta, pelo contrário, vai ficar cada dia pior. Só que com Ele nós temos a grande certeza que a vitória é certa. Amém? Porque
O fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. Uma vida reflete o novo nascimento na vida no Espírito. Aqui, o fruto do Espírito que nós buscamos é o que faz nos vencer o mal. Porque se a gente não tiver amor, a gente vai ter ódio. Se a gente não tiver alegria, a gente vai ter tristeza. Então nós temos que buscar isso para vencer o mal. Não tem outra forma para nós vencer o mal se nós não buscar no Espírito. Agora eu vou falar um pouco sobre os frutos do Espírito. O amor. Amor é a base de todas as virtudes, porque é aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque muitas das vezes as pessoas falam que Deus é amor, mas muitas das vezes não ama. E a Bíblia é bem enfática que diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Se você não ama e não conhece a Deus, imagine o seu irmão que está do seu lado. E a base é tudo o amor. Começa pelos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Entenda, se você buscar o amor, tiver o amor de Deus no seu coração, é a base de tudo, é a estrutura, é o alicerce de tudo. Os outros frutos vai vir constantemente, porque o amor vai ser ligado à alegria, vai ser ligado à paz, vai ser ligado à longanimidade, vai ser ligado à benignidade, à bondade, à fidelidade, à mansidão e ao domínio próprio. Então entenda que quando o apóstolo Paulo começa a dizer, ele já começa a falar pelo amor, porque é a base de tudo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo é uma pessoa que pregou sobre o amor de Cristo, porque ele era um seguidor da igreja de Deus. Só que eu entendo que quando ele perseguia a igreja, quem apareceu para ele foi Cristo. Então entenda, as pessoas te perseguem, as pessoas te caluniam, mas fique em silêncio, que quem vai justificar é Jesus Cristo. Porque quando Paulo perseguia a igreja, quem apareceu foi Jesus. Então entenda, aqueles que te caluniam, que te perseguem, fica tranquilo. Não é você que tem que aparecer para eles e falar com eles. Deixa que Jesus Cristo vai aparecer por eles. E somente ora pela vida dessas pessoas. Alegria. Alegria não significa ausência de aflições e dificuldade. Alegria, que é um fruto do Espírito, não é a felicidade. A felicidade é uma coisa momentânea. É uma coisa quando você recebe algo e aquela felicidade nós sabemos que é momentânea, porque se passar do tempo vai acabar aquela que você recebeu e você vai passar. Mas a alegria do Senhor, ela permanece em nós. Como diz aqui, que não significa que nós vamos ficar ausentes das aflições e da dificuldade. É isso que as pessoas não entendem. Só porque nós estamos em Cristo, nós somos servos do Senhor, eles acham que nós vamos estar ausentes das aflições e da dificuldade. Mas nós sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é fácil, porque se fosse fácil, eu creio que essa igreja estaria cheia. Mas é só os fiéis que seguem ao Senhor. E quando a pastora Bíblia estava falando ali, o Espírito Santo ministrou bem forte no meu coração a passagem quando Jesus estava para ser levado para o Calvário, para ser morto na cruz. Ele passou uma aflição tão grande, mas ele nos ensinou algo tão forte. Em vez de ele debater ou ir lá questionar, em nenhum momento ele só aceitou o propósito dele e ele foi orar. Só que ainda a carne começou a sobressair sobre eles. E ele pediu para Deus para fazer ele daquele cálice, mas Deus
ficou em silêncio. Quantas vezes nós passamos dificuldade, passamos os processos da vida e nós falamos com Deus, perguntamos, mas por que isso? Quando vai parar? E Deus não fala nada. Só que Deus ministrou muito forte no coração, que a pastora Lívia mostrou aqui, uma coisa simples. Uma menina trouxe uma carta e disse: Jesus, eu te amo. E aí isso foi um sinal que Deus ainda está cá. Eu creio que, então entenda, muitas das vezes a gente está numa luta, a gente quer a solução, que Deus resolva aquele problema. Só que às vezes a gente não entende o processo que nós estamos passando, não é para matar a gente. Porque às vezes nós já passamos por montanhas e nós estamos passando por pedra e acha que nós vamos morrer. Mas Deus, Ele conhece a nossa simplicidade. Por esses dias eu passei por essas enfermidades e cheguei até certo dia, eu falei que eu não ia no culto. Pensei comigo, nem falei. Só que a missionária Suzy, minha esposa, recebeu uma mensagem de uma pessoa que estava orando e Deus usou ela para falar conosco. Só que aquilo, mesma hora que entristeceu meu coração, porque as pessoas acham que a gente está no lugar que está porque a gente é alguma coisa, que a gente é bom. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou. Foi Ele que nos escolheu. Mas aquilo me deu um ânimo tão grande que eu falei: eu vou para a igreja agora, porque se está achando que eu ia cair, que eu ia ficar para trás, não. Isso foi uma injeção de ânimo. Mas entenda, nós temos que buscar de Deus essa ousadia, a autoridade de Deus, porque muitas das vezes pedradas vão ser lançadas sobre a nossa vida. Só que nós estivermos firmados em Cristo, isso aí não vai ser nada. E a palavra de Deus é bem claro, em Efésios 6 fala da armadura de Deus. Se nós buscarmos o fruto do Espírito, a armadura de Deus, não tem nada que vai nos parar. Vai ser difícil, vamos nos atingir, mas entenda, sempre terá um Deus do nosso lado, segurando pelas nossas mãos e nos sustentando. Amém? A paz. Paz é aquele que ama a lei de Deus e possui grande paz. Vamos lá em Salmo 119. Salmos 119, verso 165. Salmos 119, verso 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Entenda, se nós tivermos paz, nós entenderemos a lei de Deus. Não há tropeço, porque Deus corrige o filho que Ele ama. Muitas das vezes tem pessoas que estão na casa de Deus e estão fazendo errado, mas não são os homens que estão corrigindo eles, é Deus. E as pessoas falam que não é Deus, que é a carne, que estão acusando, que estão julgando, mas aqueles que amam a lei de Deus sabem como Deus fala conosco, sabem como Deus nos corrige. E nós temos que entender que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça e fogo consumidor. E o amor dele é tão grande pela nossa vida que Ele insiste em nós. Porque se não fosse esse amor, nós aqui não estaríamos. Eu creio que essa terra já tinha se zelado, porque até nós mesmos, muitas das vezes, nós viramos as costas para Deus, nós ouvimos a Deus, mas quando buscamos no Espírito, nós ficamos aproximando dele, nós temos um relacionamento bem mais íntimo com Ele,
nós deixamos de ser servos e viramos filhos. Aleluia. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que somente servem de Deus, não tem mais intimidade com Deus. E nós sabemos que a Bíblia é bem enfática que diz que naquele dia muitos vão dizer: eu preguei no teu nome, expulsei demônios, curei, mas apartai de mim que eu não te conheço. E se nós não buscarmos a intimidade com Deus, não é a nossa pregação, não é a nossa profecia, nossa não, é de Deus, porque nós sabemos somente instrumento dele. Tudo que fazemos aqui é a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, busca sempre o relacionamento com Deus. Busca ser filho de Deus. Além de servo, nós temos que ser filho. Porque filho é guiado pelo Pai. Servo é somente um trabalho que Deus nos dá, uma missão. Mas não vem de Deus, mas sim de nós buscar um relacionamento com Ele. Ele está conosco a todo momento, a todo dia. Nós acordamos de manhã e eu creio que Deus está do nosso lado e Ele esperando quando que nós vamos falar com Ele. Eu preciso falar isso, Deus está me ensinando no meu coração, que muitas das vezes acordamos já questionando o dia, já pensando nos problemas, e Deus está aqui do nosso lado querendo nos ouvir, falar conosco, nos guiar naquele dia. E muitas das vezes nós deixamos a obra da carne falar mais alto que o Espírito. E muitas das vezes nem bom dia para Deus nem para Jesus nós damos, e muito menos ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Só que na hora da circunstância nós lembramos deles. Só que pelo amor e a graça dele, a misericórdia dele, ele ainda nos alcança, ele nos socorre. Só que eu postei no status do dia de hoje que a oração ela não deve ser a última opção, mas sim a primeira atitude. A gente não devemos levar a oração como obrigação, mas sim como uma conversa com Deus. Deus ele quer ser não só nosso Pai, mas sim nosso amigo, nosso conselheiro. E muitas das vezes nós esquecemos, deixamos ele de lado, e a hora que as coisas apertam, nós lembramos dele. Longanimidade, pode ser com a paciência, que nos reserva das obras da ira. Paciência é fundamental na confiança que Deus cumprirá todas as promessas e certeza que nos deixa cair em desespero. A paciência não é só no dia a dia, porque o dia a dia a gente passa muito aflições, muitas incertezas, preocupações. Só que se nós tivermos a humanidade, a paciência, nós temos a certeza, a confiança que Deus vai cumprir na nossa vida. Ainda que nós não entendemos o que estamos passando, mas aquele que tem a paciência, espera no Senhor, as promessas se cumprem. Ainda que passa 10, 15, 20 anos, ele espera no Senhor. E a certeza que não nos deixa cair em desespero. Porque vamos dizer que essa é uma geração mais depressiva. Mas porque eu creio por causa da falta de Deus? Sim. Mas as circunstâncias, as adversidades de hoje em dia têm sido tão aflitas, muitas das vezes até para o provedor da casa, porque a gente sai para trabalhar e as condições do nosso salário já não estão condizendo com a questão dos alimentos, dos produtos que adquirimos, e muitas das vezes isso sobressai sobre a nossa vida, e a gente fica se perguntando como que nós vamos fazer.
Só que aquele que tem a paciência e tem a certeza, Deus não vai deixar nós cair no desespero. Ainda que a gente acha que vai morrer, não vai dar conta, mas se nós tivermos a paciência, nós não vamos cair em desespero, porque nós confiamos no Senhor. A benignidade. Eu creio que essa benignidade é um fruto bem importante, porque é ter caráter e uma boa índole. Deus manifesta a tua benignidade em nós. Em Salmos 136, verso 1. Precisa abrir não, só para mim não ficar na minha palavra, mas sim a palavra do Senhor. Salmo 136, verso 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Entenda, aquele que tem a benignidade tem um bom caráter e uma boa índole. Eu sempre, na minha caminhada, quando eu comecei, eu sou bem observador, e isso eu creio que foi um dos primeiros frutos que veio sobre mim, a benignidade, porque não é só diante dos homens, mas sim com Deus. A gente tem que ter um bom caráter, porque às vezes a gente é uma coisa lá fora e aqui dentro somos perfeitos. Queremos mostrar que somos certos aqui dentro, mas chega lá fora, somos totalmente diferentes. Mas a nossa vida que levamos aqui dentro, de adoração diante do Senhor, de caráter, nós temos que levar lá fora. Nós temos que levar no nosso trabalho, aonde nós formos, na nossa casa, porque é o nosso testemunho que vai alcançar as pessoas. Não é de muito falar, mas as pessoas começarão a ver o fruto do Espírito sobre a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas seguem pessoas, admiram pelo dom. Não é errado se admirar pelo dom, mas muitas das vezes as pessoas veem a pessoa pelo dom, mas não sabe a vida que ela leva por detrás daquilo. Nem se condiz com aquilo. Mas a gente vai se perguntar, mas como que Deus usa? Quando Deus te dá um dom, Ele não revoga o dom. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Ele precisa ser alcançado por outras pessoas. E é por meio da sua vida. Bem claro, nós sabemos que quando Lúcifer, o anjo de luz, foi banido do céu, Deus não tirou os dons dele. Então entenda, se você não tiver um caráter diante de Deus, você pode pregar mais bonito, pode pular, pode entregar o culto escondido, mas por isso que fala que a salvação é individual, porque naquele dia não vai ter aquilo, o dom de Deus, porque Deus vai pedir de volta, porque é dele, porque Ele quer ver aquilo que você fez, aquilo que Ele capacitou você, não pelo dom, mas sim pelo caráter. Muitas das vezes as pessoas não olham pelas pessoas pelo caráter, mas sim pelo dom. E eu aprendi, foi aqui primeiramente no ministério, conjuntamente com o pastor Denis e com o pastor Claudio. São dois homens de caráter, e foi isso que eles me ensinaram, e eu levo para a minha vida. E sim também para o nosso saudoso missionário Gabriel, que já se foi, que me ensinou muito. Hoje eu estou dirigente ali, mas auxiliando os pastores locais, presidente, mas hoje eu me parei e vi, falei, o Gabriel com 16 anos já fazia mais do que eu fazia, que ele já tomava conta da igreja, só que eu observava muito o que ele fazia e admirava, mas não pelo dom que ele tinha, mas sim pelo caráter e a índole que ele tinha.
Então entenda, o homem de Deus e a mulher de Deus sempre vê pelo caráter, pelo dom. Não pelo dom, mas sim pelo caráter. A bondade. Bondade é a generosidade presente no coração, expressa em nossas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Entenda, se você, a bondade é aquilo que está presente no nosso coração quando somos guiados pelo Espírito Santo. Aqui está falando de bondade, não caridade. Porque muitas pessoas fazem caridade, só que com uma mão e mostra com a outra para se vangloriar. E nós sabemos que a glória não é nossa, a glória é de Deus. E a palavra é bem clara que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que entender o nosso lugar. Muitas das vezes Deus começa a nos levar em lugares, só que nós temos que ter firmado o caráter em Deus e falar para Deus. Se nós começamos a empilhar o nosso nariz, se nós começamos a subir, entrar soberba, o Senhor nos abate. Porque às vezes as pessoas estão tão na soberba, Deus coloca em lugares que nunca imaginamos chegar e acha que já é o bom. Só que não é bem assim. Se nós chegamos lá, é porque foi Jesus Cristo, Deus, que nos capacitou e nos forjou. Fidelidade é a lealdade para com os homens e principalmente para com Deus e a sua vontade. Fidelidade pode-se dizer também lealdade. Muitas das vezes as pessoas falam que é fiel, que é leal a Deus. Mas nós sabemos que Deus colocou pessoas, homens e mulheres de Deus na terra, para nos guiar. E muitas das vezes nós não somos fiel nem leal a esses homens, aos nossos líderes, aos nossos pastores, e ainda as pessoas dizem que são leal a Deus. Aí eu faço uma pergunta: se a pessoa é fiel a Deus que não vê, imagina a quem vê. Então, às vezes as pessoas falam: eu sou só fiel a Deus. Não, mas entenda, Deus levantou homens e mulheres nessa terra para nos guiar. Entenda que você não vai fazer nada sozinho. A palavra é bem clara em Gálatas. Nós precisamos do fruto do Espírito para vencer nessa caminhada. Mansidão, o oposto de agressividades, sermos gentil um com os outros, revela o fruto do Espírito, e nós sermos imitadores de Cristo. A mansidão. A palavra de Deus é bem clara que Jesus diz: sejam meus imitadores, sejam como eu, manso e humilde. Porque eu entendo que Jesus nos ensinou algo muito grande e as pessoas não entendem ainda. Jesus, todo momento, ele estava certo, mas em nenhum momento ele quis debater com a pessoa. Em nenhum momento Jesus quis corrigir aquela pessoa, mas ele sempre falou da verdade. E às vezes a gente não tem essa mansidão de Cristo. Às vezes, pela obra da carne, às vezes passamos por situações e aquela pessoa chega falando de um jeito, só que nós temos que vigiar, porque o inimigo também, ele sabe a nossa fraqueza, só que ele também sabe a nossa força, que é Deus. Então, entenda, Deus, ele vai nos preparar para algumas situações. E domínio próprio, ou temperança, capacidade de uma pessoa conter a si mesmo, submetendo a todas as nossas vontades e obedecer a Cristo. Isso, ter o domínio próprio, eu creio que isso é bem difícil.
mas com o Espírito Santo, se nós buscar, isso vai vir sobre a nossa vida, porque é a capacidade daquilo de conter a nós mesmos. Muitas vezes nós somos colocados em algumas situações e estamos sozinhos, carnalmente, mas muitas vezes nós esquecemos que tem um Espírito Santo dentro de nós, que tem um Jesus, que tem um Deus ao nosso lado. E naquele momento nós temos que vigiar para nos conter nós mesmos, para não pecar contra Deus, porque o pecado ele vem e bate todos os dias na nossa porta. Só que nós temos que ter controle e domínio próprio sobre a nossa vida. Nós já estamos regenerados, o velho homem já se foi, as velhas práticas, então nós temos que buscar o domínio próprio. Só que entenda, eu concluo aqui, esses são os frutos do Espírito Santo. Só que quando nós buscamos o fruto do Espírito, que nessa noite, se você examine a sua vida, qual o fruto que você não tem? Qual o fruto que ainda você precisa buscar em Deus? Só que entenda, se você precisa de mansidão, Deus não vai te dar a mansidão assim tão fácil. Ele vai te colocar em situações para te capacitar e sair daquilo com o fruto do Espírito. Se você precisa de um domínio próprio, do amor, da fidelidade, da longanimidade, entenda, Deus trabalha de uma forma diferente. Ele vai colocar em situações. Muitas das vezes a gente pede sabedoria e acha que Deus vai dar maior sabedoria. Só que nós entendemos que quando Ele deu a sabedoria para Salomão, Ele colocou situações para ele resolver. Então entenda, tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão, Ele vai colocar situações para você usar aquilo que Ele te deu. Amém? Aqui eu concluo a minha mensagem, foi o que Deus colocou no meu coração. Espero que aquilo que eu não sei expressar, o Espírito Santo expresse o coração de vós. Queria que os irmãos colocassem de pé nessa noite. Ele está orando, entregando o microfone para quem quer de direito. E agradeço a minha oportunidade nessa noite. E estou muito grato a esse ministério. Como a pastora Nívia diz, nós somos amigos, melhores amigos. Foi uma família que Deus colocou no nosso caminho, porque quando eu estava lá no mundo e vim para a casa de Deus, os meus amigos ficaram lá fora. Só que Deus levanta pessoas para caminhar no nosso lado. E o mais importante é Ele que está conosco. Assim como está o pastor Alessandro, a diaconisa Salete, que nos acompanha também, tem sido nossos amigos também, tem lutado conosco na obra, e eu louvo a Deus pela vida deles. Amém? Soberano Pai, eterno Deus, ó Pai, eu apresento a tua igreja diante da tua presença, Pai. Papai querido, a tua palavra foi pregada nessa noite, ó Pai. Papai querido, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Senhor Jesus, ó Pai. Papai querido, com o seu Espírito Santo, Senhor Jesus, ó Pai, vem expressar o coração deles nessa noite, Senhor Jesus, ó Pai. Eu sou somente instrumento nas suas mãos, ó Pai. Papai querido, os frutos do Espírito Santo venham sobre a vida deles, Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai. Papai querido, capacita cada um, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor Jesus, ó Pai, aonde eles pisarem as plantas dos pés, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, guardando, livrando de todo mal nessa noite, ó Pai. Papai querido, que eu te peço em nome do seu Filho Jesus, ó Pai, toda honra e toda glória para ti nessa noite, ó Pai. Vai capacitando nessa noite, ó Pai, eu não sei que cada um tem passado nessa noite, ó Pai, mas capacita eles, mostra a ele que o Senhor é com eles nessa noite, ó Pai. Papai querido, enquanto estamos aqui te adorando e te exaltando, ó Pai, não só visita a nossa casa, Senhor, mas faça morada, Senhor Jesus, ó Pai, na nossa casa, na nossa parentela, Senhor Jesus, ó Pai, porque eu sei que reina na nossa vida, na nossa casa, Senhor Jesus, ó Pai, quebra toda barreira, todo obstáculo nessa noite, ó Pai, tudo aquilo que impede, Senhor Jesus, ó Pai, de nós sentir a tua presença nesse lugar, Senhor, porque eu creio, Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor está no meio de nós nessa noite, ó Pai, então vai, Papai querido, trabalhando nessa noite, ó Pai, sobre corações, ó Pai, pelo Espírito Santo sobre a vida deles, ó Pai, toda angústia, toda preocupação, Senhor Jesus, ó Pai, tira nessa noite, ó Pai, toda angústia, Pai,
toda raia, aquela ia sub de calabassaio, elemanto que ele ia sub de calabassaio, ministra paz, Senhor Jesus, ó Pai, no coração dos seus filhos nessa noite, ó Pai, é que eu oro e peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus nessa noite, agradeço.